estás a tentar ganhar peso e não estás a conseguir, este vídeo pode mudar tudo. Eu vou-te explicar tudo o que eu fiz para ganhar mais de 20 kg em apenas 2 anos, que me fez sair disto para isto. Eu deixei aqui 5 tópicos principais que eu vou falar agora e vou-te explicar de forma muito resumida tudo o que eu fiz e tudo o que tu também podes fazer para aplicar e teres também resultados, ok? Começando aqui por falar no treino, antes de tudo tu tens de perceber que não adianta teres o plano de treino perfeito, teres todos os exercícios, o melhor exercício para aquele músculo se tu não sabes fazer exercício, ok? Por isso eu aconselho-te, e foi o que eu fiz, aqueles primeiros 1, 2, 3 meses, se for preciso, o tempo que for preciso, tu dedicares simplesmente a aprenderes como é que se faz o exercício, ok? Simplesmente é isso. Porque ao tu fazeres bem o exercício, o músculo vai trabalhar muito melhor e tu vais ter muito mais resultados mais rápido, ok? Por isso, é uma coisa muito importante, foca-te nisso. Muitas pessoas deixam isso de lado e não querem saber da execução no início, querem só puxar carga. Eu já cometi esse erro, mas a partir do momento que eu me foquei na execução, os resultados foram notórios, ok? Por isso, foca-te na execução primeiro e só depois entra na carga. Depois sim, temos aqui a divisão semanal. Eu aconselho-te, também de acordo com a minha experiência, a trabalhares teres uma divisão que trabalhes pelo menos cada músculo 2 vezes na semana, no mínimo. É melhor do que treinares um músculo por semana. Porquê? Porque se treinares um músculo apenas uma vez na semana, todo o volume semanal tu tens de dedicar àquele dia. Isso vai se tornar muito volume num só dia e vai atrapalhar a tua progressão de cargas para aquele músculo, ok? Por isso eu aconselho-te, e eu também já cometi esse erro, por isso estou agora a indicar para tu fazeres uma divisão que tenha pelo menos 2 treinos por músculo na semana, ok? E vou-te dar aqui alguns exemplos de divisões que possas aplicar no teu treino, ok? Uma delas, por exemplo, se treinas 5 dias na semana, podes fazer um push-pull legs, que é a clássica, depois fazes o descanso, tens um dia de descanso, e depois fazes superiores e um treino de pernas, ok? Outra divisão, podes fazer full body, por exemplo, fazes full body dia sim, dia não, também tens uma frequência boa. Outra divisão, por exemplo, fazes upper lower, se tiveres só 4 dias. Ou seja, fazes um treino só de superiores, um treino só de inferiores, depois tens um descanso, depois fazes um segundo treino de superiores e um segundo treino de inferiores e o descanso, ok? São algumas divisões, são só exemplos assim genéricos que tu podes aplicar para teres assim essa frequência de 2 treinos por semana por músculo. Depois, aqui o terceiro ponto que eu deixei anotado é anotar cargas. É muito importante que tu apontes as tuas cargas que estás a fazer. Porquê? Porque se tu não apontas cargas, simplesmente é um treino aleatório. Tu chegas ao treino, tu não sabes o que é que tens de fazer. E quando tu notas cargas, tu tens por exemplo, podes anotar num papel, ou existem aplicações no telefone. Tu chegas ao telefone, por exemplo, tens aqui a carga e é simplesmente, tu vais fazer este exercício. Ok, eu fiz 80 kg para 7 repetições. Tu sabes que naquele treino tu tens de fazer pelo menos mais uma, ok? E depois quando chegar às 8, por exemplo, sabes, ok, eu já fiz repetições a mais. No próximo treino, já olhas para o telefone, para as tuas cargas e dizes, ok, agora tenho de aumentar um bocado de peso porque no treino passado consegui fazer mais repetições. E isso vai se tornar um treino muito mais organizado e a longo prazo tu vais conseguir progredir e vais conseguir também analisar a tua progressão ao longo prazo para continuar a progredir, ficar mais forte e consequentemente ganhar músculo. Por isso é uma coisa muito importante. Há pessoas que treinam há 5, 6, há pessoas que treinam há anos e não apontam cargas. É por isso que tipo, muitas pessoas, vocês podem ver, muitas pessoas estão esteiradas na mesma carga, elas não fazem mais do que aquilo e treinam há anos. Isso é um fator que também influencia, por isso aponta cargas, começa a apontar e a cada treino busca sempre fazer mais um pouco, mais um pouco. Tens ali no telefone ou no bloco de notas, tu viste, ok, fiz esta carga, tenho que fazer mais. Isso vai-te obrigar a esforçar-te mais e vais progredir muito mais. Agora, aqui sobre a alimentação, também é bastante importante. O primeiro ponto que eu apontei aqui foi calorias que eu fiz para ganhar peso. Não é só o que as pessoas dizem que é, tens de comer muito. Não, porque o comer muito é muito relativo. Tu podes, imagina, tens um prato cheio de, vou dar um arroz, um prato cheio de arroz, cheio de feijão e cheio de frango. Tens tipo ali meio quilo de comida, por exemplo. Mas em si as calorias são só tipo 600, 700 calorias. O que é que dentro? Estás a comer muito em termos de quantidade, mas não estás a ingerir muitas calorias. E o que importa é realmente tu comeres mais calorias do que gastas. Imagina, se eu ao final do dia, de acordo com o meu metabolismo basal e de acordo com o meu gasto energético, eu tenho ali um gasto de 2500 calorias, eu para ganhar peso teria de comer pelo menos ali umas 3000, ok? Assim neste exemplo, pelo menos umas 3000, 500 a mais do que o que eu gasto. E tu podes estar a comer muita quantidade, mas se tu não estás a consumir mais calorias, ok, em termos de calóricos, tu não vais ganhar peso, não importa se estejas a comer muito, porque aqueles alimentos podes estar a comer muito, mas alimentos que não são muito calóricos, ok? Por isso o que eu te aconselho é aponta calorias, ok? Aponta calorias, vê quanto é que estás a ingerir
e busca saber quanto é que tu gastas, para saberes, ok, eu sei quanto é que eu gasto, eu sei quanto é que eu estou a comer, e depois tu vais ver, ok? Se vais a comer menos do que tu gastas, tu já sabes, ok, tenho que comer mais. Por isso, é isso que eu te aconselho. Começa a apontar calorias e busca sempre consumir mais calorias do que gastas, porque realmente é isso que vai fazer ganhar peso, ok? E não é comer simplesmente muito, porque isso é muito relativo. Aqui o segundo ponto é as macros. Tem uma coisa bastante importante, tu saberes quais é que é as quantidades corretas de macros. Por exemplo, hidratos de carbono, gordura e proteína, ok? Hidratos de carbono pode ser um pouco mais elevado, ok? Ali em torno de 5 gramas a 8 gramas pelo teu peso. Ou seja, se tu pesas 50 kg ou 60 kg, faz esse valor vezes aqueles 5 a 8, ok? É isso que vai ser a tua janela de hidratos. Outra coisa também é muito importante, a proteína, ok? A proteína tenta sempre manter 2 gramas por quilo corporal, ou seja, se tu pesas 60 kg, tenta sempre manter ali as 120 a um bocadinho mais ou 130 gramas por dia, ok? A proteína é bastante importante neste processo de ganho de peso e principalmente ganho de músculo. Depois, a gordura tenta não consumir muita gordura, assim, e as gorduras que consomes tenta ser gorduras naturais, ok? Por exemplo, como gordura do azeite, a gordura do abacate, por exemplo. E a gordura, a janela que eu quero que tu faças, foi o que eu fiz, é no máximo 1 grama, ok? Por cada quilo que tu tens. Se tu pesares 60 quilos, é no máximo do dia 60 gramas de gordura, ok? Tenta nunca passar disso, ok? É o melhor que tu podes fazer e segue assim esta janela que eu disse de hidratos, proteína e gordura e tu vais ganhar peso também. Claramente, junto com macros com as calorias elevadas, ok? Depois aqui na água também é bastante importante. Há uma conta que se faz para saber quanto é que é assim a água ideal para tu tomares, que é normalmente é 30, para pessoas que treinam, 35 ml por cada quilo corporal. Ou seja, dando aqui o exemplo, se tu pesas, vou dar aqui um exemplo rápido, se tu pesas 60 kg, ok? Se tu pesas 60 kg, 60 kg vezes 35 daria ali 2100, que são 2 litros e 100, ok? Se tu pesas 60 kg, pelo menos 2 litros no mínimo tens de beber todos os dias, ok? A água é bastante importante, por isso não faças tudo certo e depois chegas à água e não bebes água nenhuma, ok? Porque o teu corpo é 70% água. Se tu não bebes água, e principalmente para os teus músculos, tu não vais estar a ajudar esse processo de hipertrofia. Por isso tem muita atenção a isso também. Aqui o ponto 3, que é um ponto que muita gente deixa de lado, é o descanso, ok? Tu tens de descansar, seja no treino, que é o primeiro ponto que eu deixei aqui nos subtópicos, no treino. Há muita gente que começa e elas pensam, eu quero crescer, então eu vou treinar todos os dias, eu vou treinar 2 vezes por dia, e eu próprio já fiz isso, mas não dá certo. O vosso músculo tem a parte do treino, mas para ele crescer, ele tem de passar por um processo que ele tem de se recuperar para crescer, ok? Se tu não dás descanso ao teu músculo para que ele se recupere, tu vais estar assim num processo sem fim, ok? Vais estar ali, tu bates no músculo, mas não lhe dás tempo de ele se recuperar, ok? E no próximo treino, se tu não deres o descanso devido, no próximo treino tu não vais render. E tu não vais render e tu não vais ganhar músculo, ok? Por isso, eu sei que no início eu já cometi esse erro, eu sei que é difícil, a gente quer sempre treinar o máximo, mas em vez de tentares treinar tipo, muito, treina bem. Quando fores treinar, fiques a saber e sintas que tu deste tudo o que tinhas a dar, ok? Por isso, foca-te também nessa parte. Não treines todos os dias. Eu recomendo pelo menos 2 dias de descanso por semana, ok? Ali no máximo 5 dias de treino na semana para também ter esse tempo de recuperação. E depois também é o sono. Isto é o ponto que mais gente não quer saber e mais gente negligencia, que é o sono, mas vai de encontro à coisa do treino. No sono é que o que tu comes, tu treinas e tu comes. No sono é que tu vais recuperar tudo, ok? O sono é que vai reparar os teus tecidos musculares. E se tu não descansas, tu não dás sono, constantemente dormes 4, 5 horas, esse processo vai ser muito afetado negativamente, ok? Por isso, foca-te no sono, pelo menos no mínimo, 7 horas de sono todos os dias, ok? No mínimo. Depois tem aqui a parte opcional, que não é obrigatório, mas eu, pessoalmente, eu fiz, que também ajuda bastante, que é os suplementos, e principalmente foi o que eu tomei neste tempo que eu ganhei este peso, foi whey e creatina, estes dois. Há muita gente que também toma mass gainer, que é bom, porque aquilo é, mass gainer nada mais é do que hidratos, é tipo um whey, só que em vez de ter proteína é hidratos e calorias, ok? Também é bom se tiveres muita dificuldade em ganhar peso. Mas em termos de whey, o whey ajudou muitas vezes a bater as macros, como eu disse aqui, a proteína. E a creatina também, já há mais do que estudos que a creatina ajuda bastante, seja em termos de força, seja também na água. Por isso, não é obrigatório, eu pessoalmente o fiz, eu usei porque ajuda,
mas não é obrigatório, ok? E aqui o último ponto, que é o ponto mais importante e que se tu não fizeres este ponto, isto aqui, tudo o que eu falei até agora não adianta de nada, ok? Que é consistência. Se tu não fores consistente, tu podes fazer estes 4 pontos tudo certo. Podes ter o melhor treino, podes ter a melhor alimentação, podes estar a comer, podes ter o melhor descanso, mas tu não fazes isso tudo de forma consistente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, não adianta, ok? Tens de ser consistente todos os dias. Eu, pessoalmente, eu, eu lembro-me que eu foi um ano literalmente a comer sempre aquelas calorias. Eu contava calorias, ok? E todos os dias eu batia aquelas calorias a mais, ou seja, tipo, foi uma consistência absurda. E tu tens de ser consistente, ok? Não adianta nada tu fazeres tudo certo durante um mês ou dois e vês, ok, não tive os resultados que eu queria, então vou parar. Não, aí tens de continuar, ok? Tem de haver consistência, senão tu não vais ganhar peso, tu não vais ganhar músculo, não vais atingir os teus objetivos. Tu vês os profissionais, tipo os do bodybuilding, ok? Mesmo não falando de hormonizados, mas de naturais mesmo. Todos os naturais estão lá, a grande maioria, eles treinam muitos há 6, 7, 8 anos, ok? Para teres noção, para chegar aquele físico que vocês veem na internet, não é tipo assim de dia para a noite, ok? Tem que ser consistência todos os dias. E por isso eu digo muito, foca neste ponto. Se tiveste um mês ou dois ou três e não tiveste resultado, estás a fazer a coisa certa e não tiveste aquele resultado, uau, continua, ok? Porque é a consistência e como eu disse aqui, foram 2 anos, ok, de consistência que me fez ter este resultado que mostrei no início. Por isso, mantendo consistente que os resultados vão aparecer, ok? Isto foi o que funcionou comigo e também com muitas pessoas que eu acompanho, ok? Por isso, se tu quiseres ajuda, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição. Se tiveres alguma dúvida muito específica que precises saber ou não sabes como é que aplicar, fala comigo, eu vou deixar aí o link. Entra em contato comigo e eu também quero te ajudar, ok? Por isso, fica bem e até à próxima.